Leitura bíblica diária, Juízes 8. Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizestes, que não nos chamastes, quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém, ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura rabiscos de Efraim melhores do que a vidima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens, e com eles estavam já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque são cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Estão já Zeba e Salmuna em tua mão, para que demos pão ao seu exército. Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Peniel e falou-lhe da mesma maneira. E os homens de Peniel lhe responderam como homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Peniel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Cacor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens. Todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens, e puxaram da espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Nubá e Joque-Beá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém eles os perseguiu, e tomou presos, e ambos os reis dos midianitas, a Zeba e Salmuna, afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhes fez perguntas, o qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio os homens de Sucote e disse: Vede aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais desprezivelmente me escarnecestes, dizendo: Estão já Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos aos teus homens já cansados, para que demos pão aos seus homens já cansados. E tomou os anciãos daquela cidade, e os espinhos do deserto, e os abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote, e derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Como és tu? Assim eram eles, cada um parecia filhos do rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesseis deixado
com vida, eu vos mataria. E disse a Jeté, seu primogênito, levanta-te, mata-os. Porém, o moço não puxou a sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zebá e Salmuna, levanta-te e acomete-nos, porque qual o homem tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão e matou Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços de seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como o seu filho e o filho do seu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas. Porém Gideão disse-lhes, sobre vós eu dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, e o Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão, uma petição vos farei, dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas, e disseram eles de boa vontade os daremos, e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo, e foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as colheiras que os camelos traziam no pescoço. E fez Gideão dele um éfode e colocou-o na sua cidade, em Ofra, e todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinham muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro do seu pai Joás, em outra dos Abias-ritas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalaíns, e puseram a Baal Berite por Deus. Assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor Deus que os livrara da mão dos seus inimigos ao redor, nem usaram a beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele havia feito a Israel.